Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 3 de outubro de 2021, o programa Momento Espírita de número 870. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior de levar até vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem através do Facebook. Nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Ou ainda através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós estamos recebendo aqui no Momento Espírita, nessa manhã de domingo, o Wilson Ortiz, o nosso convidado de hoje. Ele é físico no dia a dia, professor do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, palestrante espírita e trabalhador da CEOB, Sociedade Espírita Obreiros do Bem em São Carlos. Wilson, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Momento Espírita. Bom dia, Roberto, bom dia, Zezinho, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar mais uma vez aqui participando do programa Momento Espírita. Wilson, todos os domingos nós iniciamos o Momento Espírita através de uma prece. Você está convidado para fazê-la. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade renovada de participarmos desse programa que tem como objetivo difundir a tua mensagem através dos conceitos da doutrina espírita. Sentimos a tua presença através da inspiração, do abraço amigo, do aconselhamento, do encorajamento desses espíritos trabalhadores da tua seara, amigos da humanidade que se interessam pelo nosso progresso. Possamos todos aproveitar bem esse momento em tão boa companhia. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nesta manhã de domingo, o Momento Espírita estará abordando o tema Vida Inteligente em Outros Planetas. Como diz o nosso companheiro de apresentação desse programa, Zezinho de Mel, é um tema extremamente palpitante. Você há de concordar conosco, amigo, você, amiga, também, certamente, não é? E no Momento Mensagem de hoje, nós ouviremos muitos lares. Participações através do nosso WhatsApp. Anote aí se ainda não tem o nosso número. DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147, ou ainda através do Facebook. Nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E desde já, muito obrigado por suas participações. Através delas, você faz perguntas que são sempre respondidas no domingo subsequente, ou seja, as perguntas de hoje serão respondidas no programa do próximo domingo. Você pode tecer comentários, você pode sugerir temas a serem abordados aqui no Momento Espírita, enfim, através dessas participações, direcionar o programa Momento Espírita, porque esse é um programa de cunho participativo. Nós fazemos ele em conjunto e suas participações são fundamentais para que isso seja uma realidade. Ok? Muito bem, nós vamos agora abrir espaço para o Bom Dia do Zezinho, nosso companheiro de apresentação há mais de 16 anos. E o Bom Dia do Zezinho vem através de mensagem. A mensagem que ele nos traz hoje é para melhorar. Para melhorar. Conserva a fé em Deus e em ti mesmo. Age servindo. Constrói o bem
que se nos mostre ao alcance. Recusa qualquer ideia de desânimo e trabalha sempre. Aceita o fracasso por base de recomeço. Admite os outros tais quais são. Não exijas de alguém aquilo que esse alguém ainda não te pode dar. Auxilia os companheiros de experiência tanto quanto puderes. Hoje é possível que esse ou aquele amigo necessite de ti. Entretanto, amanhã é provável sejamos nós os necessitados. Não te aconselhes com a irritação, nem hospedes a tristeza que termina habitualmente no nevoeiro da inércia. Respeita as ideias dos outros para que as tuas se façam respeitadas. Sorri, ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados. Esforça-te em descobrir o lado útil das situações e das pessoas. Não guardes ressentimentos. Não te queixes de ninguém, nem te lastimes. Valoriza o tempo e não te concedas o luxo das horas vazias. Enumera as bênçãos que o Senhor já te permite usufruir e serve sempre. Usa a paciência e a tolerância. Vive a própria vida e deixa que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. E se nos dispusermos realmente a melhorar-nos e a melhorar o nosso próprio caminho, estejamos na certeza de que a divina providência nos fará sempre o melhor. Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, do livro Paciência. Muito bem, Zezinho, excelente essa mensagem. Possamos nós envidar esforços para seguir essas orientações e certamente conseguiremos melhorar. Com o nosso esforço próprio, como é possível, não é? Ninguém pode melhorar a outrem. Cada um de nós é que temos que fazer o nosso esforço individual para o crescimento espiritual. A falada reforma íntima, a qual nós somos convidados pelos princípios da doutrina espírita, pelos ensinamentos de Jesus, enfim. Muito bem, retornamos a palavra agora a você, Wilson Ortiz, nosso convidado dessa manhã, para que você aborde o tema de hoje. Vida inteligente em outros planetas. Fique à vontade, Wilson. Amigos, a pandemia não acabou. As pessoas tendem mais e mais a achar que já está no finzinho, mas não é bem assim. Como nós sabemos, os vírus são mutantes e há novas mutações, novas cepas, mais perigosas até do que as originais, e isso é fartamente conhecido pela ciência, até mesmo por nós leigos nessa matéria específica, porque nós nos acostumamos com o fato de que as vacinas da gripe, por exemplo, são renovadas ano a ano, justamente por isso, porque os vírus da gripe vão se modificando e as vacinas precisam se adaptar a isso. As vacinas contra a Covid-19 têm que seguir o mesmo roteiro. E aqui entre nós, o comportamento do cristão que entende o seu papel na sociedade tem que ser um comportamento de empatia, de solidariedade para com o próximo. E aqui eu não estou me referindo apenas ao acolhimento fraterno entre irmãos, ao se dar bem, né? Nos darmos bem, a boa vontade mútua, o ato de doar recursos materiais, ou mesmo fluidos espirituais. Eu me refiro à própria condição de vacinado. É que a estratégia verdadeiramente comprovada para enfrentar uma pandemia e vencer o vírus é pura e simplesmente não deixar que o vírus circule. O nosso papel de cristãos, cientes da responsabilidade que temos, é tomar a vacina, tantas doses quantas forem necessárias, e, mais do que isso, deixar para depois, para mais adiante,
toda e qualquer atividade que possa ser adiada. Não é o caso aqui de nós definirmos o que pode e o que não pode, seja para nós, seja para os outros. Na realidade, é o caso de reconhecermos que há muitas atividades que, de fato, nós podemos adiar ou mesmo evitar. E essa é a postura, então, que deve ser adotada e mantida por nós que queremos ajudar a humanidade a superar essa pandemia. Eu costumo dizer que prudência, paciência e serenidade são 3 virtudes que nós precisamos desenvolver. E essa pandemia vem nos desafiar nesse fronte, né? E justamente por conta disso e desse período longo que nós temos enfrentado de afastamento, isolamento social, enfim, dificuldades variadas de manter os nossos estilos de vida, né, de sempre, é que nós fomos percebendo que isso é perfeitamente possível, desde que a gente coloque a razão para funcionar. Como em tudo na vida, né? Nós precisamos refletir, ponderar, analisar os fatos e assim chegar às conclusões importantes que nos permitem crescer como espíritos, cada um assumindo o papel de protagonista da própria vida. Por outro lado, nós dizemos, sem medo de errar, sem hesitação, que a situação atual é temporária. É um momento na nossa história. Um momento longo para a contabilidade típica de tempo que a gente faz enquanto encarnados, mas é um momento. Mais dia, menos dia, a pandemia será superada como outras já foram. E nós temos fé que isso, como tudo na vida, também vai passar. Que fé é essa? De onde vem essa fé? Na realidade, um grande diferencial distingue a doutrina espírita de outras doutrinas, digamos, filosófico-religiosas, e é a fé raciocinada. Na página de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreveu: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Já no século XVIII, quando isso foi escrito, a fé cega não encontrava lugar na sociedade mais instruída, com maior discernimento. E imagine agora, em pleno século XXI. O segredo que nós precisamos desvendar dentro de nós mesmos é acessar essa fé que é construída através, como eu disse, do raciocínio, da reflexão, e que se transforma para cada um de nós em convicção, de modo que a gente faz porque sabe que vale a pena, porque concluiu que é assim que tem que ser feito. Falando em fé raciocinada, nós vamos então ao tema de hoje, que eu chamei A Vida Inteligente Permeando o Universo. Na verdade, a motivação para essa nossa conversa vem de uma outra conversa recente, Beto Bittencourt e eu, conversávamos, né, sobre uma reportagem feita pela BBC News sobre um astrofísico americano, o professor Avi Loeb, da Universidade Harvard, que é uma das mais prestigiadas universidades americanas e, por extensão, do mundo todo. Esse professor Loeb tem uma explicação muito pouco comum, né, uma explicação incomum para a origem de um determinado objeto interestelar que foi identificado em 2017, que é conhecido como Oumuamua, que é um nome havaiano, tem uma razão para isso, mas não vem ao caso agora. Segundo ele defende, esse artefato interestelar, que foi observado, como eu disse, há 4 anos atrás, ele teria sido construído por uma civilização alienígena. E apesar dele ser
um astrofísico de grande renome, muito conhecido na comunidade de astrofísicos, essa explicação dele não foi muito bem recebida pelos seus colegas. E aí eu vou me reportar a um pequeno trecho da entrevista, porque serve para motivar o restante da nossa conversa. Ele diz assim, numa certa passagem, e agora que eu vou ler, esse trechinho está aqui na minha tela. Encontrar vida extraterrestre teria uma grande implicação para a humanidade. Mudaria a nossa perspectiva sobre o nosso lugar no universo, as nossas aspirações sobre o espaço, as relações entre nós, e também as relações internacionais, porque nós nos daríamos conta de que somos parte da espécie humana, ou seja, o nosso todo, o nosso grupo, a nossa tribo é a espécie humana, mas que há mais alguém lá fora. E ele conclui esse raciocínio dizendo, para que a nossa civilização amadureça, precisamos encontrar outras. E ele diz também, e aí é curioso, aspas, porque agora eu estou cotando literalmente o que ele disse. Busco inteligência no espaço, porque muitas vezes não a encontro aqui na Terra. E ele exemplifica. Ao longo da história da humanidade, vejo pessoas brigando entre si, cada uma se sentindo superior às outras. E isso tem tão pouco sentido no grande esquema do universo, porque somos tão insignificantes que não há por que tentarmos ser superiores entre nós, uns aos outros. Vamos ter que nos comportar de maneira muito mais inteligente antes de sermos admitidos no clube da inteligência. Então, espero que a possibilidade de vida extraterrestre nos convença a agir juntos e ter um futuro melhor que o nosso passado. A partir dessas ideias, né, refletindo sobre tudo isso e um pouco de conhecimento prévio que a gente tem sobre as coisas do universo, vamos resumir aqui alguns fatos relevantes sobre o universo como ele é conhecido pela ciência humana. Embora na Terra nós nos achemos muito especiais e únicos, se nós olharmos à nossa volta, nós vamos ver que aproximadamente metade das estrelas parecidas com o Sol tem um planeta do tamanho da Terra, aproximadamente à mesma distância. Bom, o que isso quer dizer? Na realidade, o Sol é uma estrela e há muitas estrelas de tamanhos e capacidade de emissão de energia similares ao nosso Sol. E metade dessas estrelas, que tem essencialmente um Sol similar ao nosso, tem também um planeta similar à Terra. E isso quer dizer que as condições de temperatura desse planeta são similares às nossas. Note que a vida como nós a conhecemos aqui na Terra é muito frágil, né? Porque ela está restrita a um intervalo muito estreito de temperaturas. Nós podemos olhar por nós mesmos, né? A temperatura do ser humano, o ser humano funciona como um ser vivo tipicamente entre 35 e 42 graus. Né? A gente sabe que passou de 37 e a pessoa está com febre, chegou acima de 42, o risco de morte é iminente. Que mostra, né, que fala da fragilidade da vida, e nós aprendemos a viver ainda que a temperatura exterior esteja muito inferior ou muito superior a essa faixa estreita, fruto da nossa inteligência e da nossa capacidade de adaptação. Mas tudo isso significa que nós não estamos no centro do universo, que o sistema Terra-Sol não é especial, e nós não somos privilegiados, até porque o nosso sistema é muito comum. Na verdade, o universo está nos dizendo que nós deveríamos ser minimamente modestos, que nós não somos particularmente privilegiados e que há circunstâncias parecidas às que nós experimentamos aqui em dezenas de bilhões de terras na Via Láctea, só na Via Láctea. Se a gente pensar o universo como um todo,
há mais planetas como o nosso, em termos do clima possível e da sua relação com a estrela, o seu próprio Sol, né? Há mais planetas como o nosso no universo do que o número de grãos de areia que existem na Terra inteira. É um número imenso. Fica muito fácil concluir assim que é uma grande ingenuidade imaginar que nós somos únicos e especiais. É bem verdade que até recentemente nós não tínhamos tecnologia suficiente para detectar vida extraterrestre e chegar a conclusões. Essa busca mal começou. Em face do desenvolvimento atual da ciência, ela começa a se tornar uma busca possível, né, com chances razoáveis de sucesso. Mas mesmo assim, é fácil avaliar que sermos nós os únicos no universo é altamente improvável. Como também é improvável que nós sejamos os frutos mais inteligentes da criação. A codificação espírita, que sempre vem nos socorrer, e é por isso que nós já deixamos de nos encantar pura e simplesmente com a doutrina espírita para adotá-la como roteiro essencial para as nossas vidas e para o nosso fonte de conhecimento daquilo que nós precisamos de fato aprender. A codificação espírita traz muitas menções à pluralidade dos mundos habitados, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na Gênese, na Revista Espírita, dentre outras. Por uma questão de escassez de tempo, eu escolhi uma estratégia aqui de abordar essa questão, esse tema, usando, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, nas questões 55 a 58, né, que estão sob o subtítulo Pluralidade dos Mundos. Kardec faz, então, perguntas aos espíritos, né, 55 a 58, como eu disse. Ele pergunta aos espíritos, e a primeira dessas questões é muito interessante. E eu vou fazer uma leitura, então, rápida aqui. Ele pergunta assim: todos os globos que circulam no espaço são habitados? A resposta do espírito: sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Logo após essa resposta, como é muito comum nas obras básicas em geral, muito especialmente no Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário que eu passo a ler. Comentário de Kardec. Deus povoou os mundos de seres vivos concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recrear nossa visão. Quer dizer, nós temos os outros mundos, o resto do universo estaria lá só para enfeitar a nossa paisagem. Né? Nada, aliás, nem na posição, no volume, na constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Há 164 anos não se sabia o que nós sabemos hoje, e que esse astrofísico que nós citamos no início da nossa conversa conhece tão bem, e essa argumentação que eu dei logo a seguir, alguns minutos atrás, com relação aos números, né, de sistemas Terra-Sol, ou estrela-planetas similares ao nosso, nada disso era conhecido há 164 anos atrás, mas os espíritos deram a informação relevante através de médiuns, e Kardec registrou
né? É interessante contrastar os números que nós acabamos de listar com essa informação segura e direta a respeito do tema. Talvez o caso mais bem detalhado sobre esse tema, ou seja, a existência de vida extraterrestre e o fato de que Deus não fez nada de inútil, como acabamos de ler, como escreveu Kardec, né? Talvez o caso mais bem detalhado sobre esse tema, como eu dizia, seja o dos exilados de Capela, tratado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que é um livro que descreve a trajetória espiritual da Terra. Eu tenho aqui uma versão razoavelmente nova, Caminho da Luz. E para que a gente possa contextualizar bem a história que nos é dada a conhecer através desse texto tão interessante do livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, esse livro conta a trajetória espiritual do nosso planeta. E A Caminho da Luz tem uma estrutura que começa com o capítulo 1, chama-se A Gênese Planetária. Então, ele começa falando da formação mesmo do nosso planeta. Isso tudo visto do ponto de vista espiritual, né? Depois, no capítulo 2, a organização da vida. Ele vai tratando lá os primórdios da vida no planeta. O capítulo chama-se A Vida Organizada. E no capítulo 3, que é o que nos interessa aqui, que ele denominou As Raças Adâmicas, ele conta a história dos exilados de Capela de uma forma bastante resumida, mas suficientemente clara para o nosso conhecimento. Depois ele segue com a civilização egípcia, a Índia, a família indo-europeia, o povo de Israel, que são os povos adâmicos, que as raças adâmicas a que ele se refere no capítulo 3. Então, o sistema de Capela, as raças adâmicas começa com o subtítulo Sistema de Capela. E ele conta um pouquinho, então, eu vou ler aqui, acho que vale a pena para a gente, eu não preciso interpretar o Emmanuel, ele é muito claro. Nos mapas zodiacais, ou seja, dos céus, que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos. Tem planetas em torno da estrela, Capela, ou Cabra, né? Então, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre a Capela e o nosso planeta. Um ano-luz é o tempo gasto pela luz, viajando na velocidade extrema mais alta que se pode conceber, de 300 mil quilômetros por segundo, e 42 anos-luz, então, é o tempo que um raio de luz, um fóton, um piscar de luminosidade, levaria para viajar essa distância entre os dois sóis, o nosso Sol e o Sol chamado Capela. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Ele fala um pouquinho mais nesse parágrafo e eu já vou então para o seguinte: um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, ou seja, um dos seus planetas, muito similar em vários aspectos ao nosso planeta, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como agora acontece conosco,
relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Esse livro foi escrito ainda no século passado, pela mediunidade do Chico Xavier. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam. Alguma semelhança com o nosso planeta? Não é mera coincidência. No caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos, cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Tinha um agrupamento numeroso de espíritos que relutava de forma sistemática a aceitar os desígnios de Deus, de que era chegada a hora, em vista da grande maioria dos habitantes do planeta, encarnados e desencarnados, de transformar aquele orbe em um planeta de regeneração, que é o que nós gostaríamos de testemunhar rapidamente nos próximos tempos, não muito distantes, aqui na nossa Terra. E esses espíritos, então, foram convidados, entre aspas, a deixar aquele planeta para parar de atrapalhar. Vamos seguir com Emmanuel. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra, longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. São espíritos intelectualmente adiantados, esclarecidos, porém relutantes em aceitar compromissos morais de regeneração própria, foram então trazidos daquele planeta da Estrela Capela para o planeta Terra. Próxima sessão, espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na Terra, e Emmanuel segue então descrevendo o panorama que aqueles espíritos encontraram ao chegar aqui no planeta. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio de raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Daí vem clara alusão ao paraíso perdido, a ideia de que teria havido um pecado original, né, nessa lenda de Adão. Aliás, as raças adâmicas são assim chamadas porque foram iniciadas por esses espíritos, transplantados de Capela aqui para o nosso planeta, e eles então viveriam esse sentimento de grande saudade do paraíso em que eles viviam, né? Sendo então degradados a um planeta em que tudo havia por ser feito, inclusive o crescimento intelectual, físico e moral dos habitantes do planeta, né? Exceto eles, os que já aqui iniciavam o seu processo de desenvolvimento espiritual. Por muitos séculos não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia.
Em seguida, ele fala um pouquinho sobre a fixação dos caracteres raciais, e daí eu vou pular esse pedacinho, e ele vai para a origem das raças brancas, não é? Que se inicia com com a encarnação em corpos previamente preparados para esses espíritos. Essa seção ele diz ainda: grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade, de onde eles tinham vindo, depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Não é só o número, a quantidade de débitos, mas a atitude do espírito em relação a eles. Ele fala em seguida, da formação de 4 grandes povos. Eu vou ler um trecho aqui que diz assim: as tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Enfim, com a sua bagagem original e suas afinidades e suas que os atraíram, né, mutuamente, eles formaram agrupamentos aqui na Terra, e ele segue assim: unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia, sobre as quais, essas 4 grandes povos, ele fala depois em capítulos subsequentes. Ele diz também, fala um pouco sobre as promessas do Cristo e diz o seguinte: eis porque ele diz que Cristo, através dos seus mensageiros, fazia permanentemente chegar a esses espíritos, muito especialmente esses exilados de capela, que tinham essa missão de transformar com a seu desenvolvimento intelectual, ainda que lhes faltasse desenvolvimento moral, tinham a missão de alavancar o progresso físico, né? Construindo pirâmides, por exemplo, fazendo obras que eram completamente incompatíveis com o conhecimento disponível para a população da Terra de então. E ele diz, então, que esses espíritos foram permanentemente alimentados com mensagens, ou através de mensageiros encorajados a seguir na sua tarefa. E ele conta o seguinte: eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Se a gente vai ver o que está registrado no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, que nós conhecemos melhor, inclusive estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê muita citação do Velho Testamento, né, que é um registro do povo de Israel, enfim, de uma fase da história do povo de Israel, e que é anterior à vinda do Cristo. No entanto, muitas das passagens do Novo Testamento estão claramente associadas a previsões que foram feitas no Velho Testamento. É disso que Emmanuel está falando aqui. Os enviados do infinito falaram na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com suas profecias. Na Pérsia, que atualmente é o Irã, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia,
védica, era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes, como nós tínhamos dito aqui, agorinha, que construíram, né, pelos seus feitos, pelos seus ditos, o Velho Testamento. Uma secreta intuição, conclui Emmanuel, iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor, o esperavam a ele, Jesus, né? Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada, ou seja, muito antes da passagem de Jesus aqui entre nós pela terra, ele já era um espírito conhecido, muito especialmente através desse conhecimento que dele já tinham esses exilados da capela, que contribuíram de forma extraordinária para o desenvolvimento da vida, da civilização, como nós a conhecemos atualmente, enfim, da história, inclusive, que nós conhecemos da nossa própria civilização. Contada brevemente essa história, eu tenho a impressão que a gente pode concluir que, em primeiro lugar, é evidente a improbabilidade de que o desenvolvimento da vida na Terra fosse obra do acaso, que nós estivéssemos sozinhos no universo. Deus, a inteligência suprema, transforma problemas em soluções, dando oportunidade de crescimento participativo a todos os espíritos. Participativo, né? Quer dizer, incluam-se aí os mais egoístas, os mais endurecidos, os mais teimosos. E ainda assim, todos nós teremos oportunidades renovadas sempre. Entretanto, renovadas sim, mas quem, com a inteligência desenvolvida, mas sem valores morais, insiste em burlar as leis divinas e explorar indevidamente o trabalho alheio, pode ser reposicionado com toda a naturalidade, de modo a aprender. É bem verdade que há duras penas, mas a aprender ao mesmo tempo em que ajuda, impulsionando o progresso de sociedades menos evoluídas. Então, ainda que o espírito não tenha desenvolvimento moral, ele pode ser útil e será na economia global do universo, como é esse caso evidente dos exilados da capela. A justiça divina funciona assim, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Dos exilados de capela, como a gente lê no relato de Emmanuel, muitos trabalharam arduamente na terra, ajudando a promover o progresso físico e espiritual de agrupamentos e povos inteiros, e, simultaneamente, crescendo também eles como espíritos. Uma parcela já obteve autorização para retornar ao sistema de capela, outra parcela continua aqui patinando, né, atolados no barro, e outros ainda já teriam condições e autorização para retornar ao mundo em que realizaram grande parte do seu desenvolvimento espiritual, mas preferiram adiar a volta, permanecendo por mais tempo como trabalhadores da seara de Jesus aqui, junto ao nosso planeta. Na verdade, o universo, como nós comentamos mais de uma vez nessa nossa conversa, ele está repleto de galáxias, estrelas, planetas, a vida por toda parte, com formas variadas. Definitivamente, não somos um agrupamento privilegiado e não estamos sozinhos no universo. Nós somos parte de um grupo infinitamente maior que compõe a criação, né? Todos irmanados, filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai,
e sujeitos, por isso mesmo, às mesmas leis que governam a vida no universo em todos os seus recantos. Como nós dizíamos, dando uma espécie de título a essa nossa conversa, de fato, há vida inteligente permeando todo o universo. Muito bem, nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje, cujo conteúdo vem absolutamente ao encontro de tudo aquilo que o Wilson abordou em sua exposição. Momento Mensagem de hoje, muitos lares. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Muitos lares. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Credes em Deus, crede também em mim. Vou à frente preparar-vos o lugar. As palavras de Jesus foram colhidas e registradas pelo evangelista João. Trata-se de um discurso de esperança. O Senhor Jesus nos diz que a casa do Pai, o universo, é um local de muitos lares, de muitas humanidades. Não estamos sós neste imenso universo. Nossa Terra não é o único planeta habitado. Em verdade, desde tempos recuados, imaginou o homem que outras civilizações existiam para além das nossas fronteiras terrestres. Os chineses da antiguidade lançavam aos céus suas flechas incendiárias, no intuito de alcançar os mundos que povoavam de luz as noites estreladas. O homem se acostumou a olhar para o infinito, sonhando tocar as luzes que sua ignorância de início imaginou estivessem fixas na abóboda. Basta que recordemos a lenda de Ícaro, provendo-se de asas e voando em direção ao sol, no anseio de projetar-se para além da própria Terra. Tão logo a tecnologia permitiu ao homem ir mais além, enviou satélites ao espaço na busca do conhecimento de outras paisagens estelares. Desde sempre, no entanto, deu asas à imaginação, concebendo viagens interplanetárias, encontrando outras humanidades e com elas estabelecendo diálogos. Naturalmente, por ser ainda um ser muito belicoso, quase sempre idealizou o encontro com criaturas dominadoras, cruéis, que desejavam somente a conquista de novas terras, ampliando seus domínios. Mas a verdade aí está. A cada dia, a ciência nos apresenta a descoberta de novos astros, planetas, sóis. Recentemente, uma equipe de astrônomos descobriu terras habitáveis em torno de uma estrela do sistema estelar denominado Gliese 667c. Trata-se de superterras, ou seja, planetas com mais massa do que a Terra e menos do que Urano ou Netuno. São 3 planetas, dentre os 6 que orbitam a terceira estrela mais tênue desse sistema estelar triplo, que fica a 22 anos-luz da nossa Terra, na constelação do Escorpião. Sistemas em torno de estrelas do tipo do Sol são abundantes na Via Láctea. Esse sistema, no entanto, é o primeiro exemplo onde uma estrela de baixa massa abriga vários planetas potencialmente rochosos na zona habitável. Isso nos diz o quanto ainda precisamos descobrir e quão diversa é a criação divina. E pensar em outras formas de vida, diferentes das que conhecemos, nos alargará ainda mais a busca e as descobertas. Mais uma vez, cabe-nos render homenagem à sabedoria do grande mestre, Rei Solar, que esteve entre nós e nos lecionou há mais de 2000 anos. Há muitas moradas na casa de meu pai. Bem nos ensinam os espíritos que entre as estrelas que cintilam na abóboda azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor
a expiação e a provação. Também há mundos regeneradores, que servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Nesses, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. É para isso que caminhamos nestes tempos da grande transição, para o mundo de regeneração. Colaboremos para que ele se instale com brevidade na Terra. E agora nós vamos ficar sabendo o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Estamos aqui novamente convidando você, amigo, você, amiga do Momento Espírita, a se inscrever no Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Se você ainda não está inscrito ou inscrita, por apenas R$16 você poderá receber todos os meses um livro espírita no conforto, na comodidade de sua casa. Então, filie-se a esse clube e por essa quantia módica, simbólica até de R$16, você vai receber um livro com conteúdo inestimável. Ligue para USE 3307-5495 ou envie uma mensagem, pois esse telefone é também o WhatsApp. Ou ainda dirija-se à USE, lá na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira. A USE está aberta para receber, para acolher todos aqueles que a visitam, de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 17h30, e aos sábados, das 9 às 13 horas. Estamos esperando você e seja bem-vindo, seja bem-vinda desde já. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Acontecem quinzenalmente, sempre aos domingos às 17 horas. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube, possibilitam você, através do Facebook, fazer comentários ou através do YouTube, fazer perguntas. Hoje, dia 3 de outubro, às 17 horas, a palestra será de Karina Granado e Rogério Vargas, que abordarão o tema Pais e Filhos, Espiritismo e o Exemplo. A transmissão das palestras USE São Carlos é sempre realizada pelos seguintes canais: Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, Facebook da Conesc, YouTube. Para encontrar o canal do YouTube do Palestras USE São Carlos, digite na busca do próprio YouTube, Palestras USE São Carlos, quinzenalmente aos domingos, às 17 horas. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Assiste e participe! Bem, momento agora de agradecermos as participações de todos os ouvintes, de todas as ouvintes do programa Momento Espírita que se manifestaram através do Facebook ou através do WhatsApp nessa semana. Então, muito obrigado a você, Alba Cota Mantovani, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, Andréa Helva Iso, Ângela Zoro Zenon, Cacilda da Chácara, Carol Duarte, Carlos Andreucci do Pequeninos de Jesus, Kátia Faria, Cidinha Spin, Cláudia Miliato, Cláudia Orlando e Creuza lá do Cruzeiro do Sul. Também nosso muito obrigado a Cleuzeli Pereira Bahia, a Cristiane da Redenção, a Cristina Mazo, a Daniela Lescrempe, Eneida Costa Macena, Fernando Colombera do Parque Primavera, Raruco Nishioca de Campinas, Imaculada de Almeida do Centro, João Carlos da vizinha cidade de Baté, do bairro Icaraí, José Carlos Spin da Vila Neri, ao Júnior Almeida, lá do nosso lar, a Laura Bianchini da Vila Carmen, Léo Moreira, Karina Juju Cruz, Marcelo Moraes, a Márcia do Mirante da Bela Vista, a Maria de Baté, a Maria Cândida da Vila Néria, a Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elizabeth Correia, Maria Helena do Mirante da Bela Vista, Maria Lúcia do Jardim Bandeirantes, Mércia do Cruzeiro do Sul, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Orlando Nastre Júnior, também a você, Ósio da Vila Neri, sempre compartilhando o Momento Espírita, ao Robson do Abdelnur, a Rosa do Araci 2, a Rosana de Sante do Jardim Paulista,
a Rosângela do Botafogo, Rosângela do Jardim Medeiros, Roseli Gibote do Araucária, a Rosimari do Araci 2, a Rose da Redenção, também a Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvana Regina, Silvia Scali Piassi, Silvio Tomás, Tânia Campos, Valdo Araci 1 e Walter do Mirante da Bela Vista, assim como também a Vina Baroni. Bem, nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte da semana passada com relação ao tema abordado na semana próxima passada, que foi sobre os nossos pedidos nas preces, ou seja, o tema foi tudo que eu pedir me será dado? Pois bem, a nossa ouvinte Marilisa Silva Camilo pergunta o seguinte: quando imploramos a Deus a cura de alguma patologia, não estamos pedindo nada de material, mas às vezes não somos atendidos. Qual seria a razão? E quem vai te responder, Marilisa, é o palestrante, o convidado que expôs o tema no domingo próximo passado, Marco de Luca. Marco? Olá, Marilisa. Obrigado por compartilhar sua dúvida com a gente. E vamos tentar então responder, mas eu acredito que com relação a essa sua dúvida, nós devemos fazer duas considerações. A primeira delas é a seguinte, é que não são somente os pedidos de conquistas ou realizações materiais é que muitas vezes nos são negados ou que muitas vezes nós não alcançamos. Mas tudo aquilo o que não terá proveito para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, ou para quitação de dívidas que nós temos do nosso passado, porque nós sabemos que nós tivemos encarnações pretéritas e que muitas vezes por desatinos e em desacordo com as leis divinas, nós agimos e adquirimos essas dívidas, né? E nós somos devedores. Então nós estamos muitas vezes pagando por algo que nós nem nos lembramos, mas sabemos que Deus é justo. Que Deus faz com que aquilo seja equilibrado e que também nós possamos aprender, apesar de tudo, apesar da dificuldade, apesar do não entendimento nesse presente momento, mas que nada é por acaso. Então, não é só a questão material. Mas a segunda consideração que eu acho que é importante nós fazermos é que, apesar de não ser um pedido de um bem material, o nosso corpo é matéria também. Então, apesar de que nós temos o compromisso e nós temos o dever de ter um zelo muito grande pelo nosso corpo e o cuidado com ele, mas ele também é matéria. E tudo o que nós fizermos com ele, ou tudo o que nós fizemos com ele no passado também, aqui nós muitas vezes passamos por isso que nós estamos passando, e nós não podemos considerar como não sendo um pedido de uma realização material, porque o nosso corpo é matéria também, e também vai ficar para trás, quando nós um dia voltarmos para a nossa pátria espiritual, quando nós pudermos voltar para lá engrandecidos, né, evoluídos nessa questão moral e intelectual, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu espero que eu tenha, então, esclarecido um pouco a sua dúvida e desejo paz, muita luz para todos que estamos aqui buscando esse conhecimento à luz da doutrina espírita. Marilisa, se for você também que nos mandou uma mensagem dizendo que não está recebendo as mensagens, as divulgações, os links do YouTube através do WhatsApp, saiba que nós checamos e nós estamos enviando normalmente para você. Talvez você tenha de alguma forma inadvertidamente bloqueado a recepção de nossas mensagens, porque nós estamos recebendo as suas. Experimente adicionar novamente o contato do Momento Espírita, que acreditamos isso irá resolver. E desde já, muito obrigado pelas suas participações, muito obrigado por prestigiar o Momento Espírita. E o nosso muito obrigado a todos os ouvintes, a todas as ouvintes que nos prestigiam, que nos ouvem, que compartilham. Muito obrigado de coração. Muito bem, participaram no programa de hoje esse que fala Beto Bittencourt, Zezinho de Mel, nosso companheiro de apresentação, Wilson Ortiz, nosso convidado que abordou vida inteligente em outros planetas, e Marco de Luca respondendo à pergunta da ouvinte Marilisa.
O Rossi mais uma vez fez a sonoplastia. Muito obrigado, amigo Rossi, e muito obrigado a todos os voluntários da produção do Momento Espírita, coordenados por Clemente Mancini. E a você, amigo, a você, amiga do Momento Espírita, nosso obrigado especialíssimo, de coração, por ter estado conosco até o derradeiro minuto de mais um Momento Espírita. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Até lá!